O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Fala, galera do Ideal, terceirão, para a gente fazer um fechamento da apostila 1 na parte de geografia, gostaria que vocês pegassem a apostila na aula 4, frente B, para a gente completar aquela série de aulas dessa frente que fala sobre demografia, fala sobre população, fala sobre indicadores sociais, como por exemplo esse, que é um dos mais importantes indicadores que medem a qualidade de vida das populações pelo mundo afora, de todos os países, que é o famoso IDH. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado, pessoal, para que a gente tivesse uma noção mais precisa sobre a qualidade de vida que a população de todas as nações do planeta Terra possuem. Porque anteriormente, você só tinha aquela medição do aspecto econômico, ou seja, você pegava o produto interno bruto, o PIB, de uma nação, tudo aquilo que o setor primário, secundário, terciário produzia ao longo de um ano, pegava a população absoluta, ou seja, o total geral de habitantes daquele país, pegava o PIB, dividia pela população absoluta e você tinha o PIB per capita, ou seja, um valor médio de renda que, entre aspas, toda a população teria. Mas você sabe muito bem que dentro do sistema capitalista você tem uma variação muito grande de renda entre as pessoas. E é por isso que o IDH veio exatamente para aperfeiçoar essa medição e você observar que nível médio de qualidade de vida a maioria da população tem. Então, como você está observando nesse slide, devido à dificuldade de quantificar o desenvolvimento de um país, a ONU criou um indicador de desenvolvimento que deu o nome de IDH. Basicamente, o IDH ele vai buscar observar, analisar e medir 3 itens importantes que você não pode esquecer: saúde, educação e a renda, no caso, a produção de riqueza dessa nação. Saúde, educação e a produção de riquezas dessa nação. Saúde e longevidade, como você está vendo aí, a esperança média de vida que as pessoas têm. Lembra que o Brasil cresceu bastante nos últimos anos, a sua expectativa média de vida. Inclusive a mulherada já está com uma expectativa de vida média aqui no Brasil na casa dos 80 anos. O macharedo, a humarada que está, os peludos estão com uma expectativa bem menor, na faixa de 72, 73 anos. Então a mulherada tem quase 7 anos a mais de expectativa de vida média dentro dessa medição de IDH que é feita todos os anos, inclusive aqui no Brasil. Conhecimento, como você está vendo aí, é o número médio de anos de escolaridade que a pessoa tem. O Brasil está muito mal nessa área, pessoal. Ele tem apenas 7 anos de média de anos de escola da maioria da galera. Se você fizer uma continha básica, não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão, você percebe que, no mínimo, a gente teria que ter um número médio de anos de escola na faixa de 12 anos, Por quê? 9 anos do ensino fundamental, mais 3 anos do ensino médio, 12 anos. E, na realidade, a gente tem apenas 7 anos. E, por último, aquilo que eu já tinha comentado com vocês, das condições de vida, você vai medir o quê? O produto interno bruto, dividido pela população total, a população absoluta de um país. Aí vai te dar o produto interno bruto per capita. Juntando tudo isso é que você vai ter o famoso IDH, que vai buscar medir essa qualidade de vida que essa população deva ter. O que mais que eu destaco aí para vocês? Opa, passei 2 slides aqui, voltando. Contrastes de desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, elevado rendimento, industrialização muito avançada, quantidade e qualidade de serviços de saúde e educação, show de bola. E isso permite com que você satisfaça as necessidades básicas dessa população, como alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação, etc, etc. Já nos países economicamente dependentes, o que você vai ter? Baixo rendimento, como você está observando ali, difícil acesso a má qualidade de serviços de saúde e educação. Você está vendo aí nessa questão da pandemia de coronavírus, o sufoco que o nosso sistema de saúde pública está passando e com certeza vai passar, porque o número de casos vai aumentar. E você sabe muito bem que já era precário, esse acesso à saúde aqui no Brasil, vai se precarizar ainda mais nesse sentido. O que mais que eu destaco aí para vocês? O IDH, pessoal, ele é medido de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo de 1 você tiver, mais alto é o seu IDH. Portanto, você tem uma medição que vai de 0 até 550. 0 até 550 é um índice de desenvolvimento humano muito baixo, como você está vendo ali na rabeira dessa listinha que eu coloquei para vocês, países basicamente do continente africano, com um IDH muito baixo. Logo na sequência, o que você tem? Países de IDH médio.
né, iria até mais ou menos 0,700, né, como você está observando aí, ó, o México, Tailândia, próximos da faixa do Brasil. Depois, né, médio e alto. Na realidade, o Brasil já aparece como um IDH alto, né? Acima de 0,700, né, você já pode considerar, né, um IDH alto. E muito alto acima de 0,800, que são somente esses países aqui que eu destaco para vocês. Em primeiro lugar, Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Austrália e Islândia, né, que seriam os países que têm essa qualidade de vida mais eficiente, mais avançada. Uma outra maneira de você medir como é que a população está, principalmente em relação à distribuição da renda ou concentração da renda, é através desse coeficiente de Gini, né, que é o oposto do IDH. Né, ele varia também de 0 a 1, mas, né, quanto mais né, próximo de 1 você tiver, pior vai estar. Ou seja, seria, né, se você tivesse um coeficiente de Gini 1, toda a riqueza de uma nação estaria concentrada nas mãos de apenas uma pessoa. Já o 0 seria a situação maravilhosa de total igualdade, coisa que também não existe em nenhum país do mundo, né? Ou seja, você vai ficar no meio termo. Por exemplo, né, a desigualdade do Brasil. A gente conseguiu atingir o menor índice, né, de Gini, ou seja, mais próximo de 0, show de bola, aqui, ó, 2013, né, no finalzinho de 2013. Não vou entrar no mérito da questão da parte política do Brasil, mas é só você observar a sucessão dos presidentes e você vai entender o que eu estou te falando. Você percebe que a linha veio caindo, ou seja, a desigualdade, a concentração de renda diminuindo, né? Só que depois de 2013, infelizmente, a gente está num sentido oposto, ou seja, se aproximando cada vez mais de 1, ou, em outras palavras, concentrando cada vez mais grana nas mãos de cada vez menos gente. Resultado, né, o que está acontecendo, né? Você está vendo nesse gráfico aqui, o finalzinho do gráfico, a partir ali de 2015, né, 2014, a pobreza e a extrema pobreza crescendo e crescendo pra caramba dentro do nosso país. E, infelizmente, essa é uma característica, né, importante que você tem que lembrar e que pode aparecer numa questãozinha de gráfico, de tabela, que você tem que resolver na prova do vestibular. Outro detalhe importante, pessoal, né, o que você observa aqui, ó, as mudanças no ranking do IDH, quando você ajusta a desigualdade, que você pode medir pelo coeficiente de Gini. Por exemplo, né, você percebe que os Estados Unidos, 0,910, IDH muito alto, mas quando você ajusta com a desigualdade, olha a queda que o IDH dos Estados Unidos tem, né, ele cai 19 posições, né, baixa para 0,771. Né, ele fica mais ou menos no nível do Brasil. Porém, né, o que acontece com o Brasil? Quando você leva em conta somente o IDH, 0,718. IDH ajustado à desigualdade, levando em conta o índice de Gini, olha a desgraça, né, que nós estamos, 0,519. Portanto, tem essa ideia também de você ajustar o índice de desenvolvimento humano com o coeficiente Gini para você ter uma leitura mais real da condição de vida e da qualidade de vida dessa população. Portanto, lembra sempre desse detalhe, desses dois conceitos que são os conceitos mais importantes dessa aula 4 e que caem, mas caem pra caramba na prova do vestibular, principalmente na prova do Enem. Por isso, né, dá uma atençãozinha especial nessa aula 4, tenta resolver os exercícios. Essa frente B, você percebeu que é uma sequência lógica de um único assunto, portanto, é certeza absoluta que você vai ter que enfrentar uma questão sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, né, já falei para vocês, repito, 991456177, pergunta lá no WhatsApp que eu tiro a dúvida que você quiser. A hora, né, que você me mandar, eu estou à disposição. Belezinha, galera? Valeu, até a próxima. O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.